te rendo graça, Senhor. Eu te glorifico, te exalto o teu santo nome. Tu és digno, somente tu é digno de honra e de glória e de louvor. Toma o teu lugar de honra em nome do Senhor Jesus. Você que está em pé, com teus olhos ainda fechados, levanta as tuas mãos ao alto. Deus tocou no meu coração vindo de casa para cá, para que nós fizéssemos uma oração antes. Repete a oração comigo, fala: Senhor Jesus, leva cativo a minha mente, os meus conceitos, o que eu acho, o que eu penso que eu sou, mas na verdade, hoje, mais uma vez, a palavra vai se cumprir, porque o próprio Deus vai se manifestar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Fala assim: eu creio, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, glorifica o nome dele, pode se assentar. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui, falando desse Deus maravilhoso, compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu creio que hoje será, eu postei de manhã, que hoje será um culto grande. Grandes coisas fará o Senhor, não porque eu estou aqui, porque Deus é grande, mas também porque eu estou aqui. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Como rei, nós declaramos, determinamos, e como sacerdote nós nos achegamos a Deus. Quem está sentado ali pode ficar de pé um pouquinho aí, meu amor. Fique em pé ali, olha que coisa linda. 37 anos de casado, sou apaixonado e ainda beijo na boca forte. Amém. Pode sentar, minha querida. É a minha princesa, a minha missionária, né? Acabamos de chegar agora, 15, 20 dias da África, e algumas pessoas nos conhecem já, né? Tivemos lá agora, casamos mais 10, batizamos 55, fizemos almoço para 800 crianças no Dia das Crianças moçambicana, e temos tido umas experiências muito grandes, né? Ano passado, em maio do ano passado, nós fizemos um seminário de libertação lá com o apóstolo Almir Passoni, que é meu apóstolo, e houve muita libertação. Em novembro eu cheguei com minha esposa, e Deus falou comigo que aonde havia abundado o pecado, superabundaria a graça dele, né? E aquele povo que tinha uma vida consagrada a demônios, no momento em que Deus fala comigo, estava reunido, parte da igreja, porque era grupo de oração, era numa parte da tarde, e Deus falou, eu não estava para ir para pregar, quem estava pregando, meu pastor lá, local, e eu estava de bermuda, de camiseta, e falou, papai pastor, ora aqui para nós. Eu cheguei para orar, a hora que eu fui para orar, Deus falou comigo assim, veio na minha mente, aquele texto que diz, e o Senhor soprou na narina dos seus discípulos o Espírito Santo. Eu falei, o Senhor está aqui, o profeta está aqui, então toma. Mais de 40 foi batizado no Espírito Santo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus. É a palavra do Senhor se cumprindo. É a palavra do Senhor se cumprindo, porque ela não volta atrás. Amém? Graças a Deus. Então, estamos aí, estamos fazendo o trabalho. Deus tem nos preparado para estar levando a palavra por alguns países também, né? Chegamos agora em novembro da África, fomos para a Austrália e já voltamos. Tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, dia 24 já volto para os Estados Unidos, vou para Israel, fico 2 semanas aqui no Brasil e voltamos para a África de novo. Aí talvez você pode falar assim, nossa, esse pastor já veio aqui para contar, para falar que está viajando. Aí, irmão, vai chegar um dia que eu vou jogar assim, o caboclo vai ser tudo curado, em nome de Jesus. Acontecia com o Benihim, por que não pode acontecer comigo? Aliás, tem acontecido, graças a Deus, tem tido grandes experiências, em nome de Jesus, amém? Então, veja bem, eu quero deixar claro isso para vocês, quando eu vejo ali, vi o pastor Diego, né,
missões na Europa, às vezes a pessoa pode até não entender. Deixa eu sentir no coração de falar isso. Eu tenho pregado, Deus tem dado a graça de eu ir para os Estados Unidos. Fui com a minha esposa, ficamos um mês pregando, voltei de novo, agora fiquei mais um mês pregando, e agora eu vou voltar dia 24. Quer dizer que Deus tem usado até a mula, ele deve estar usando eu também, senão Deus não chamava mais, né? É uma coisa lógica, né? Porque um pastor ser indicado uma vez é uma coisa, a segunda vez é a igreja que convida, amém? Glória a Deus. Então, nós temos experimentado, mas eu tenho experimentado também, vejo a necessidade da Europa, e vejo a necessidade de os Estados Unidos estar recebendo missões. Talvez vocês possam até não entender, não só na África, porque o povo está tão necessitado. Guarda essa palavra que eu vou falar para vocês. Eu queria que você falasse para o teu irmão, para ver se ele grava. Fala para ele: mundo do sustento. O mundo do sustento, ele é inevitável. O mundo do sustento, ele é real. Amanhã nós podemos aqui ser batizados no Espírito Santo, nós podemos receber cura, você pode, podemos ficar na adoração, Deus pode fazer algo sobrenatural, e se você levar esse sobrenatural amanhã, você que for empresário, para a tua empresa, você que for um funcionário, e você chegar lá, eles vão chamar você, vai internar lá em Itapira, porque não é o local adequado. Então o mundo do sustento, ele tem conseguido tirar as pessoas. Então eu cheguei agora nessa viagem, a minha esposa não foi, eu cheguei final de março, né, Roseli? Ainda estava 16 abaixo de zero, né? Não sei se vocês conseguem entender isso, o que é, tá? E então é uma loucura, Neves que não podia sair, eles estavam sem trabalhar, e a gente vê que as pessoas, agora a hora que abre, que começou a esquentar, aí eles não vão na igreja, eles têm que trabalhar 24 horas, se tiver 26 horas, eles vão trabalhar 26 horas, e esse mundo do sustento tem conseguido tirar as pessoas da presença de Deus. Uma das coisas também que o Senhor tem tocado no meu coração, que nós temos que lutar, e é uma luta, e essa luta começa comigo ali, a hora que eu estou orando, quando eu venho para cá, que a Bíblia nos ensina que as setas inflamadas do maligno, tá? Não tem nada a ver com demônio. Aliás, eu tenho tido dó de demônio, porque tudo é o demônio, e a Bíblia diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então o que eu tenho pregado? Vamos fechar as portas, nos cultos de libertação dessas viagens lá na África, onde é que manifesta milhares de demônios, eu fiz uma renúncia com a igreja com 300, 400 pessoas, eu falei, renuncia, peça perdão do seu pecado, o inimigo não pode, acabou o tempo de você, é a presença do Espírito Santo, fui profetizando, falei, agora pode manifestar, demônio. Sabe quantos que manifestou? 0. Acabou. Nós temos que saber qual a voz que nós temos ouvido, nós temos que experimentar aquilo que Deus tem falado para nós. Nós temos que, pastor, o senhor veio trazer algo novo? Não, eu vim aqui falar o que Deus tem falado comigo através do coração, do meu coração, em cima de texto bíblico, porque se eu vier falar aqui algo que não é bíblico, é o que? Heresia. Agora se for Bíblia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então nós temos que estar preparados, porque, veja bem algo, cada um caminha na sua luz. Eu não posso ser o pastor Diego não pode ser eu não posso ser o pastor Ayrton. O que Deus tem para a vida deles, o que Deus tem para a vida das pessoas, o que Deus para a vida tem das crianças. O ministério é independente, todos para a edificação, para a construção, para que o reino de Deus venha ganhar. Fala, graças a Deus. Uma das coisas que Deus tem tocado no meu coração, e eu quero estar trabalhando isso com a igreja, eu quero estar compartilhando experiências com a igreja, porque quando Jesus, presta bem atenção, quando Jesus andava no momento dele, que ele estava do ministério de 30 a 33 anos, quando ele andava e fazendo os milagres, as pessoas não tinham dificuldades em crer nos milagres, amém? Eles viam os milagres do peixinho toda hora, eles viam o milagre toda hora, meu irmão, mas eles tinham dificuldade em crer na salvação. Tanto é que muitos estão esperando até hoje a vinda do Messias, amém? Continua isso ainda. Hoje, no dia de hoje, nós sabemos que todos, e a Bíblia nos ensina, e cremos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e nós fomos transportados do império das trevas para o reino do amor do Senhor. Fala, graças a Deus.
cremos que nós, ainda que morto, viveremos. Fala, graças a Deus. Então quer dizer que hoje nós cremos na rua de brilhante, na rua de ouro, calçada de brilhantes, porque existe uma palavra, não uma palavra de uma religião, de uma denominação, uma palavra daquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, que diz: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, para onde eu estiver, vós estejais também. Existe um lugar preparado. Quem crê nisso, fala amém, Jesus. Então hoje nós temos uma facilidade, a igreja tem a facilidade de crer na salvação, mas não tem tanta facilidade para crer no milagre. Sim ou não? Porque muitas das vezes eu creio, mas está parado no tempo. Há quanto tempo? Não é julgamento, eu quero compartilhar o que Deus está falando comigo. Então temos fé que, igual a pessoa tem a fé que aquela pontinha vai passar, mas ele dá a volta, vai lá em Cardeaçu na terça para chegar para Poços de Caldas. Então ele não tem fé, ele fala que tem fé, mas ele não tem a fé. Mas é interessante quando falamos de fé, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas aí eu desencanei, esse é o termo dos jovens, né? Eu desencanei um pouco quando eu comecei a me atinar e a buscar mais, quando a palavra nos ensina que a fé é um dom. A fé é um dom. E o Senhor, Ele reparte para cada um de cada maneira. Porque existe a fé, e existe a fé que traz resultados. Quantas vezes Mário, pastor Mário Francisco aqui, quantas vezes eu duvidei de milagres, de programas das pessoas filmando, pastor. Aliás, diga-se de passagem que ainda duvido de alguns, né? Um pé lá, outro aqui. Mas todos chegarão diante do tribunal da justiça, para a sua condenação, para a sua salvação. Mas eu vi aquilo e não imaginava que aquilo poderia ser tão real, e muito menos que aquilo pudesse acontecer comigo. O pastorzinho que mora lá, o pastor Diego já foi lá em casa, não foi? Foi? Não foi não? O Diego já foi várias vezes, o pai dele está lá que foi lá em casa. Não, o Diego foi, o senhor também foi. Então, eu estou dizendo, moro lá no meio da roça, irmão. No dia da semana eu estou roçando com a maquininha que está lá dentro. Saber que Deus estava levando agora em novembro, agora, do ano que vem, nós vamos para a África, da África nós vamos para a Austrália novamente, e da Austrália já está marcado o Japão para nós irmos pregar. Amém? Então, como o pastor Diego, como nós, a necessidade de estar indo para a Europa, de estar indo para os Estados Unidos pregar. Eu tenho pregado igrejas nos Estados Unidos que, gente, não tem nem condição. Que coisa mais linda, eu não consigo descrever. O pé direito, aqui deve ter uns 6, 8 de altura, pé direito com 30, 40 metros, aquelas cúpulas, toda de madeira, tudo, onde é que tinha 600 pessoas num culto de manhã, 800, 1.500 pessoas no culto da tarde, no culto da noite, 4, 5, agora hoje você vai lá, tem 50 pessoas no culto. Divide 3 dominação para poder pagar o aluguelzinho da igreja que está lá dentro. Isso as que não fecharam. Então há necessidade muito grande desse povo estar recebendo. Na Austrália foi a mesma coisa. Eu fui pregar na Austrália, um povo que trabalha. Meu filho, graças a Deus, esse ano se tornou cidadão australiano lá, amém? Enquanto eu estava cuidando dos filhos dos outros, Deus está cuidando dos meus. Essa é outra coisa também, que Deus tem falado muito claro no meu coração, e eu tenho que compartilhar com os irmãos. Eu tenho deixado ter uma palavra preparada. Se eu for cuidar de preparar aquilo que Deus falou, eu creio que foi Deus. Eu fiquei um tempo todo. Agora, se Deus levar para o outro lado, eu tenho que deixar. Você sabe por quê? Porque se eu for falar de mim, vai perder tempo vocês e eu. Agora, se eu for falar de Deus, ninguém vai perder tempo, amém? Graças a Deus. Então veja bem, nós temos tido esse cuidado de pregar para essas pessoas, e eu vejo a necessidade dessas pessoas se converterem. Dessas pessoas se converterem ao Senhor com o seu coração. Mas pastor, eles estão indo na igreja, eles estão até dizimando.
mas eles não estão com o coração convertido, porque quando você tem um encontro com Deus verdadeiramente, nada te tira da presença do Senhor. Não vai ser o irmão, não vai ser aquele, ou esse pastor, ou aquele pastor, porque existe uma palavra que não volta vazia, que é a palavra do Senhor. Fala graças a Deus. Então existe a necessidade de estar se pregando isso, existe a necessidade de estar mostrando para o mundo o que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós cremos que grandes experiências teremos, porque Jesus está voltando. Eu creio plenamente, eu falo um amém com convicção mesmo. Está às portas, porque o poder de Satanás tem sido tão grande, tem conseguido destruir pessoas, lares, igrejas, famílias, mas o poder de Deus também está grande. Lá na África tem um orfanato, umas crianças, que chega, a pessoa surda e muda lá, chega de 4 ou 5, as crianças a hora, já sai todo mundo falando e escutando. Então Deus está, eu falei com o pastor Adriano que agora tem uma cidade perto da minha cidade é pequena, campestre, tem 24 mil, Bandeira do Sul tem menos ainda, tem 12 mil, 8 mil habitantes. Ui, você consegue uma cidade, consegue imaginar uma cidade com 8 mil ou 12 mil habitantes? Não é nem um bairrinho daqui de Pouso Alegre. Tem um menino lá chamado, apóstolo, o que é mesmo, Rosalice? Esqueci. Esqueci, Rovilson, sei lá, o menino, ele não sabe nem falar direito, ele fala num querdito, não sei o que, ele está pregando a semana inteira nas igrejas, o que Deus está fazendo todo dia, não tem negócio, hoje tem, amanhã não tem, fala para o teu irmão, todo dia, tem óleo novo. Existe apenas alguns detalhes que nós precisamos tomar posse. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Veja bem, se apregoamos que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, tudo que nós pedirmos hoje aqui vai acontecer, no nome dEle, amém? Principalmente se Ele olhar no nosso coração e ver que a honra e a glória é dado a Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, não existe essa questão. Agora temos passado dificuldade, também aqui temos a dificuldade do mundo do sustento, temos a dificuldade de perdoar, temos a dificuldade de nos humilhar. Eu também tenho, quem fala que não tem, é porque não tem. Como que vai falar perdão? Como é que vai fazer? Como é que eu vou perdoar esse jovem, se eu chegar a dar um tapa na cara dele? Meu Deus do céu, ele pode perdoar, mas cada vez o inimigo falou: eu te mato, pastor. Ou então, no mínimo, ele vai não deixar que aquilo venha paralisar o ministério, paralisar o relacionamento dele com Deus, porque esquecer só se a pessoa tiver amnésia, aí não é perdão, aí é amnésia. Então nós temos que estar com comprometimento, para não deixar que as pequenas coisas, em relação ao Senhor Jesus, venham sobre a nossa vida. Nós temos que estar aberto para o novo, porque o novo de Deus está acontecendo, nós temos visto. Tem uma americana na África, e vocês podem olhar para lá, se você colocar ressurreição, uma missionária, mais de 400 já levantou mortos. Talvez você não ouviu, vou falar para você de novo, mais de 400 que morreu, ressuscitou. Você está entendendo? Eu creio nisso, porque a Bíblia diz, o Senhor disse assim: olha, virão, fala assim, virão, fala, eu estou junto, passa assim a mão no teu peito, fala assim, aqui ó, sou morada do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, eu vou escolher alguns para serem homens que vão curar, que vão libertar, que vão ter o poder. Não, a Bíblia nos ensina que o poder de Deus que opera em vós. Fala amém, Jesus, pelo amor de Deus. O poder de Deus que opera em você. E isso que nós precisamos. Mas por que muitas das vezes passamos por luta, chegamos num momento em que nós não vemos saída? E não somente nós, os profetas também. Acaba de derrotar 450 profetas. Joga a água que está aí dentro, taca fogo na lenha, fogo come. Dali a pouco vem uma mulher e fala para ela: ó, o que você fez com eles eu vou fazer com você amanhã. Ele capinou na marva.
O problema é para quem que nós temos dado ouvido. Tem um texto que não é que eu gosto, mas eu tenho usado muito, que Deus tem falado muito comigo. O Deus, com letra minúscula, é óbvio, né? Não é Deus, é deuses. O Deus desse século cega o entendimento para que não resplandeça a glória de Deus Pai. Cega o entendimento. Eu estou vendo aqui, né? Me chama a atenção, porque como não vai chamar a atenção? O irmão lá descalço, a irmã. Quem fazer o propósito? Tem gente que às vezes chegava a falar: ô, mas por quê? Um dia eu vim aqui no culto, o pastor Diego deitou aqui assim, para deitar aqui embaixo, aqui, orando, mas a presença de Deus, você está entendendo? Então, nós temos que estar aberto para o novo, nós temos que ter um entendimento. Não, sabe, o reino de Deus tem ordem, mas nós temos que estar novo para ver se aquilo está trazendo resultado. Ei, você quer saber se algo é de Deus? Se o reino de Deus ganhou. Se o reino de Deus ganhou, ele está no controle. Se eu ganhei, não tem, porque o reino de Deus é via de mão dupla. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Busca primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada. Mas cega o entendimento como? Olhamos, sabemos que o que tem acontecido, e temos lutas. Eu acabei de tomar um Dorflex para mim vir para cá. Olha o tamanho da exuberância. 106 quilos de belezura, que a minha esposa falou. Culpada é ela, o tanto que ela cozinha, está o pai do Diego lá que sabe. Vai lá em casa, para você ver se você não come 5 vezes por dia. Então veja bem, eu quero compartilhar com vocês algo. Paulo era uma pessoa que mandava um lenço, as pessoas eram curadas. Mas a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. Deus, pela graça, tem me dado a unção de cura, de orar com pessoas por telefone. E a pessoa está sendo curada da dor, da enfermidade, por telefone. Eu fiz um teste esse dia, falei: Deus é onipresente, eu vou orar. Olhei com aquele menino, você vai conhecer ele, lá do Bispo Nilman, o Paulo Sérgio, a moça conhece ele, o PS. Ele quebrou a mão, furou um parafuso que está aqui dentro da mão dele, não estava aguentando, com remédio, com tudo. Eu falei assim: parou agora, cessem as dores, cessem no nome. Sábado foi lá em casa abraçar, e eu falei: pastor, fui lá no Bé faz 8 dias, não sinto mais dor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, por quê? O pai da apóstola Edna já estava no hospital para cortar a perna, com a diabetes, meu negócio não estava dando negócio lá, que ele chamou. A insulina não estava dando. Fui lá dentro, orei com ele para cortar a perna, o homem levantou, está comendo pé de moleque, foi curado da diabetes. E eu continuo tomando o remédio da diabetes. Nós vamos pregar pastor, nós vamos pregar em São Vicente, na praia. Aí chegamos lá, no domingo teve o culto maravilhoso, foi uma benção, Deus fez grandes coisas. Falei para o bispo lá, falei: bispo, olha, Deus toca no meu coração para nós fazermos um culto de libertação e milagre na segunda-feira, que Deus vai fazer, tem coisa aqui para a tua igreja. Falou: pastor, aqui, isso já era quase 11 horas que acabou o culto, ele mandou acabar às 9, eu não entendo muito de horário, sabe, irmão? Eu não entendo. Vocês perdoam, eu não sei olhar o relógio, eu sei, mas o Espírito Santo não sabe. Entendeu? E ele falou que onde há o Espírito há liberdade, porque um culto onde é que tiver enchendo linguiça é uma coisa, agora um culto onde é que tiver a presença de Deus, ninguém vê a hora. Aí ele mandou pregar lá nos Estados Unidos, 40 minutos, eu preguei 4 horas, eu não sei, eles falam meio enrolado, eu não entendo aquele negócio, entendeu? Mas o que acontece? Calma, não precisa prender o teu coração não, mas se for da vontade de Deus, também vai fazer o quê? Né? Jesus está voltando, irmão, que quem tiver pressa vai que quer ir para o céu, não tem jeito. Então veja bem, nós temos tido essas experiências, sabe, experiência sobrenatural de Deus, aonde nessa igreja, o tal de Samir Mustafa, né? Pastor, o senhor vai falar testemunho para que, não, a Bíblia diz, ser fiel, né? Fala, ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Nós temos que estar, sabe, divulgando o nome do Senhor. E eu vou falar para vocês uma coisa, não vou ensinar que vocês têm seus pastores, não vou compartilhar. Todo testemunho, ele abre os céus para novas conquistas. Tem gente esperando ter o carro zero para dar testemunho, não espera não, irmão. Tá? Então veja bem, lá nos Estados Unidos, nessa igreja, o moço falou, mas aí eu preguei só 2 horas, eu estou mentindo, né? Preguei só 2 horas. Aí depois eles tinham um restaurante do lado, aí eles foram almoçar, aí veio a filha do pastor,
tem 23 anos, ela veio com a bota, assim, as botas de pé quebrado. Então eu achei que aquilo lá, ela vai orar para tirar a dor da perna dela. Mas ela nasceu 23 anos sem os nervos do tendão da perna dela, do tornozelo ali. E aí eu fui com ela, moça assim, e eu fui andando com ela, Deus falou comigo, não precisa ver, viu? Ei, deixa eu contar uma coisa para você, você não precisa sentir nada mais não, viu? Jesus já sentiu por você. Você não precisa achar nada que Jesus já achou por você e por mim. Não precisa achar nada. Não precisa nada. Eu orei esses dias, a oração minha tem demorado muito para me orar. 30 segundos, Pai, no nome de Jesus, cessem a dor, cresce os ossos. Orei com o homem, cresceu o osso da perna dele. Milagre criativo. Fala assim, graças a Deus. E eu estava todo preparado de pastor. Eu fui levar uma mala que eu trouxe dos Estados Unidos para ganhar uma oferta, por irmão lá. E eu estava de bermuda, de chinelo, de camiseta. Eu contei o milagre dessa moça, da filha do pastor, que aí vim, Deus falou comigo no Vale dos Ossos Secos. Olha, e o Senhor falou para ele e profetizou, fala, cresça os nervos. Falou para o profeta, falei, Deus está aqui, o profeta está aqui também, cresça nervos. Cresça os nervos. Fui com ela até lá na frente, falei, vamos fazer o test drive agora. Pegou na mão, pororó, larga da minha mão, agora larga da minha mão. Quanto que melhorou, filha? 80%. Dá uma salva de palmas para Jesus. Falei, eu não aceito, 100%. Contei para a mulher lá em Poço, como que vai funcionar, eu não sei. Como que funciona, eu não sei. Isso para mim está tudo muito novo. Que começou agora de fevereiro, de março para cá, que lindo. E eu estou feliz porque existe uma palavra que os dons são irrevogáveis. Mesmo se eu pecar, Deus vai fazer. Eu não vou, mas em nome de Jesus, mesmo se pecar, Ele vai fazer, porque Ele vela pela sua palavra. O acerto com o profeta depois é depois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí essa senhora falou, ele não anda, gastou os ossos da perna dele aqui assim, e o velhinho andava assim, balançando, parecia pêndulo de relógio, porque acho que ele ajeitou aqui, porque gastou o osso aqui. Fazia 3 anos que ele estava esperando para pôr o pino. Cria os ossos, em nome de Jesus. Criou nervo lá, cria os ossos. Você imaginou? O que o senhor não podia fazer? Abaixar. A velhinha abaixou, olhou para mim. A hora que ele já olhou para mim, eu falei, power. Power. Falei, vai estar lá na frente, senhor. Ele foi, já foi meio oradinho um pouquinho assim, mas ainda está meio ruim. Falei, volta aqui mais, senhor, mais, em nome de... Falei, vai lá agora. Aí voltou assim. Uma salva de palmas para Jesus. Agora, só voltando para o bispo, que eu vou entrar aqui, que eu preciso falar isso aí, que eu preciso relatar. Aí o bispo foi lá e falou, vamos ter o culto então na segunda. Só que acabou o culto tarde, eles trabalham em Santos, lá São Vicente, mas não é na praia não, lá no meio da muvuca mesmo, né? É para trás, lá onde é que o filho chora, a mãe não vê, enche tudo d'água, aqueles negócios tudo. Pessoal amável, fizemos grandes amizades lá. Então veja bem, ele falou, ó, não vai ter ninguém. Falei, senhor vem? Falou, vem. Então 2 ou 3 reunidos, o Senhor já está no meio de nós. A minha mulher vem, se ela não vier, ela vai embora a pé para Poços de Caldas, né? Ela vai vir na marra. O que aconteceu? No dia seguinte a igreja estava mais cheia do que na segunda-feira. Estava mais cheia e o povo ficou em pé lá atrás. Uma igreja com 100 e poucas pessoas. E Deus operou grandes coisas, porque aí no sábado, no domingo já tinha acontecido um milagre. Aí vem a mãe da pastora e falou, olha, eu vou trazer a minha mãe, até uma ferida na perna. Eu falei, traz lá, vamos orar. Orei com ela com bastante força e aconteceu que o peixinho faz nada. O peixinho, nada. O bispo trouxe a neta dele, porque nós tínhamos orado em Belo Horizonte. Eu orei nos Estados Unidos com 2 crianças que têm esses óculos grossos, assim, né? E pela honra e glória do Senhor, as crianças voltou a enxergar. Comentei com ele, eu tenho que comentar. Deus fez, eu tenho que falar. Aí ele pegou e falou, vou trazer a minha neta então. Orei com a neta do bispo, fez o que o peixinho faz. Nada. Só que, nesse culto, do nada da menina, veio uma menina de uns 13 anos, e eu orei com ela, e a menina voltou a enxergar. A mãe da apóstola veio com a ferida e não aconteceu nada, mas ela trouxe a vizinha dela, uma senhora, está tudo gravado, né? A vizinha dela trouxe com a perna paralisada e o braço que não funcionava mais, e tal, para encurtar. Orei, Deus usou ela para trazer a senhora, e a senhora foi curada. Lá na África, agora está contando a pastora Adriana, trouxe um rapaz cego de um olho só, né?
E eu orando com ele, aqui pus todo mundo na frente, todo mundo falou, eu orando. Tinha mais uma que era cega, cresceu uma ela já é de cor, a cor negra, mas cresceu uma casca preta, assim, assim, tampou o olho dela por cima, como se fosse uma verruga grande, sabe assim, grande, fechou. E eu comecei a orar com o rapaz, ela levantou a mão, falei, alguém, hora que está orando, porque às vezes não dá para orar para todo mundo, quando tem menos pessoas, você vai orar e pôr nas mãos, tem vezes que você vai, eu tenho pedido essa direção para Deus, o que eu vou arrumar, né? Mas aí eu falei, olha, quem já foi tocado, está ali dentro, eu orando com o cego, está aqui, pelejei com ele, nada. A mulher que estava do lado, voltou a enxergar. Você está entendendo? Então, isso aí eu estou só falando para vocês, porque está tão interessante, tão novo isso, tão gostoso, de você poder ver pessoas sendo libertas, pessoas vendo a alegria de uma criança, né? O último agora, eu tive agora recentemente em Lavras, na igreja do pastor Paulo Rabelo, alguém aqui deve conhecer, conhece, né? Pastor Paulo, homem sério, centrado, vocês sabem disso. Orei lá, tinha uma menininha de uns 12 anos mais ou menos, com problemas no caminhar, não sei nem falar o nome, porque hoje não pode falar, né? Com problemas no caminhar, e ela caminhava só junto com a mãe, assim e tal. No final orei com a menina, pela honra e glória, a menina correu dentro da igreja, graças a Deus, né? Só para falar, por que é importante do pastor Diego, de pastores, nós estarmos indo, porque Deus está precisando de pessoas disponíveis, somente isso, porque Ele não chama os capacitados, é Ele que capacita. E a última agora, tinha um menininho bonito, do tipo desses daqui, clarinho assim, 9 anos, né? Você tem quantos anos? 9? 10, é isso aí, ó, 9, 10, já está um moço, está quase na hora de casar já. Aí com 9, 10 anos, o menininho chegou perto de mim assim, lindo, e falou assim, ô pastor, a menina andou. Era para me perguntar, mas eu estava tão assim, né, na hora do momento da oração, que eu nem perguntei nada. A menina andou, e daí, né, que a menina andou? A menina andou. Eu falei, então, filha, ela andou, que bênção, né? Ele falou, então, eu tenho 9 anos, eles esperaram eu fazer 9 anos para me operar. E eu vou operar daqui a 3 dias. Eu nasci sem um canal aqui, eu não respiro de um nariz, eu só respiro de um lado. Esperou formar meu corpo para poder fazer o negócio lá dentro. Eu falei para ele assim, então fala assim, repete comigo, fala, eu não respirava. Talvez ele não entendeu bem, ele falou, eu não respirava. Falei, não, mas de novo, fala, eu não respirava. Pus a mão no narizinho dele, orei quase 20 segundos. Senhor, faça novamente o canal no nariz dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tirei ele daquele estágio, levei para lá, falei, agora tampa o bom e puxa para o ruim. Ele voltou a respirar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então veja bem, esse Deus está aqui, Ele não tem placa de igreja. Eu creio que quando a palavra homens e mulheres de Deus se reúnem, acontece porque há o mover e o poder de Deus, na libertação, na cura, na libertação da alma, na presença do Espírito Santo de Deus. Está gostoso, porque você não sabe, pastor, porque é tudo novo. A Roseli estava perto do bispo Alexandre, lá em São Paulo, na igreja grande, igreja Celeiro. Eu passei perto dele assim, a Roseli estava perto, ele voou para cima das cadeiras, eu não orei com o homem, ele tomou 200, ele falou, nunca vi isso, pastor. Ele tomou 240 volts, voou por cima da cadeira. A Roseli falou, que senhor, você ficou louco aqui perto do meu lado. Então, sabe, umas coisas gostosas, coisa que não depende de mim, não depende de nós, o poder de Deus que opera em vós. Fala assim, graças a Deus. Vamos começar a pregar. Nem se for para meia-noite, né, começa. Mas veja bem, uma coisa também que esse Deus que falou comigo em Belo Horizonte, não sei se é fevereiro ou março, que eu tive agora com o pastor Almir, nós fizemos uma turnê, 21 dias, 21 cultos, e um dia eu fiquei no hotel e Deus falou comigo para mim mudar o nome do culto lá em casa. Na igreja em Campestre, o culto é culto de fé para gerar milagres na quinta-feira. Falou, muda para culto de libertação e milagres para sexta-feira. Podia ser zuretagem de mim, né? Eu uso muito esse termo zureta, que chamar a pessoa de louco é chato, né? Zureta é bonitinho, não sabe o que é. Zureta, né? Podia ser zuretagem minha. Eu cheguei e mudei o culto. No primeiro lá em casa, o púlpito é alto assim também. É desse jeito aqui. Eu tenho uma irmãzinha que eu chamo ela de Ovelha. Desde o começo da igreja ela está comigo. E você sabe que Ovelha, aqui não acontece isso, mas no mundo, Ovelha é um pouco mais complicado.
Porque a ovelha já ouviu de tudo, já viu de tudo, já viu o pastor pregar de tudo, então começa a ficar meio, né? Sai do primeiro amor, porque quando está no primeiro amor, não vê se tocou errado, se não tocou, não vê se o outro chorou, deixou não chorar, ele entra lá dentro, ele só quer cuidar dele, né? Aqui não tem nada disso, graças a Deus. Fala, tá amarrado, chora! Então a minha ovelha, né? A minha ovelha que trabalha na área de saúde, falei, Vera, hoje chegou teu dia. Cantei aquela musiquinha, o Senhor está aqui, move as águas, brincando desse jeito, pus a mão no joelho dela, falei, agora recebe, agora cura, em nome de Jesus. Ela tem um problema no joelho, tinha um problema no joelho, não podia levar. Falei, sobe ali, Vera. A ovelha já olhou para mim, falou, não vai dar, né, pastor? Com certeza, ela falou, pensou. Falei, vamos, Vera, faz uma forcinha, agrada o teu pastor, pelo menos. Aí ela subiu e desceu, foi curada na hora, fala, graças a Deus. Então veja bem, eu creio que é um tempo para todas essas coisas. Agora, também temos que entender que o maior milagre é o quê? É a nossa salvação. Graças a Deus. Se nós olhássemos só esse texto, o Deus desse século cega o entendimento para que não resplandeça a glória de Deus dentro da igreja, falava, a igreja perdeu, como se fosse um jogo de futebol, está perdendo, está 2-0 já, o diabo. Acontece que o Senhor, Ele tem infinitamente mais para nos dar do que nós somos capazes de pedir ou de pensar. Fala assim, obrigado, Jesus. Então aí vem o desencontro, vem a palavra do Senhor. Salmo 121, o versículo 1 e 2. Como que nós vamos conseguir? Como que vai ser a luta da nossa mente? Satanás lançando setas inflamadas do maligno. E a Bíblia nos ensina o quê? Com qual podereis apagar, com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se nós não usarmos as armas necessárias, nós vamos perder a batalha. Se você não usar o seu carro que você veio aqui para ir embora, ou a carona que você veio para ir embora, e você quiser ir a pé, você vai chegar depois dos outros, é óbvio. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades das hostes espirituais. Olha bem para mim, milagre liberado não é milagre recebido. Se fosse assim, não tinha acontecido com Daniel 21 dias. O Senhor falou, opa, a hora que você pediu, eu já liberei. Acontece que teve uns probleminhas no meio do caminho. Esses probleminhas têm acontecido muito. A guerra, a manifestação das hostes espirituais, do primeiro céu, do segundo céu. É muito sério, a luta da mente, o diabo falando não vai acontecer. A única maneira que nós temos é andar em espírito, porque a Bíblia diz, se Deus é espírito, andamos em espírito. As coisas espirituais é loucura para os homens. Se as pessoas vêem, pessoas lá de fora, e muitas das vezes dentro da igreja, vê isso, começa a ter problema dentro da igreja. Eu fui numa igreja que tem nos apoiado, e o pastor falou para mim depois, falou, pastor, olha, a próxima vez que o senhor vier, o senhor se restringe apenas em falar da missão. Porque eu disse, a igreja não sabia, não tem cara de igreja tradicional. Eu disse, já fui direto onde é que não podia ir. Eu fui direto onde é que eu não podia ir. Fui na mulher do mais tradicional da cidade, da igreja. Em língua. Nossa vida, ele falou, não, para com esse negócio aqui. Então, nós temos que ter um cuidado, mas eu também não posso segurar aquilo que o Espírito Santo está pedindo para que eu faça. Talvez aquela mulher estava sonhando aquilo a vida inteira. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, para nós vermos que o diabo ele vai falar que não pode. O diabo vai falar que nós não somos, e nós não somos o que o povo diz que nós somos, ou o que nós pensamos que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Eu gosto de uma versão que fala, levantarei meus olhos ao alto, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós elevamos os nossos olhos, por que eu gosto muito quando eu vou orar com as pessoas, eu insisto, falo, irmão, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, não ficar olhando para as pessoas, ficar preocupado, se o outro caiu, se o outro levantou, se riu, se chorou.
Cuida de você. Vê o que Deus tem para você. O tempo de voltar ao primeiro amor, o tempo que aquilo te comovia. Ah, pastor, eu estou fraco na fé. Está fraco? Você tem vindo nos cultos de oração, você tem jejuado, você tem orado, você tem estado todos os cultos. Ah, não, eu venho só no domingo. Então, se você não desviou ainda, porque Deus tem misericórdia. Não era para você estar fraco na fé, você tem até ter desviado. Não é supermercado. Eu vou lá, faço as compras, me dá açúcar, me dá sal. Eu vim aqui hoje, eu guardo minha família, preparo meu trabalho. Deus faz sim. Mas Deus criou o homem para que o homem fosse um adorador, para ter uma comunhão com o Senhor. Outra coisa, nós vamos aí, mas eu tenho que ir compartilhando com os irmãos. Tem pessoas que têm lutado muito, e Deus tem falado comigo muito sério sobre isso. Pessoas têm lutado, têm vindo em campanha, tem vindo gente que faz o céu nascer quadrado, porque teve uns montes de época, né? Nós quando éramos da Sara nessa terra, o que eu já vi de coisa, o cara que fazia grudar na parede, grudava na parede. Não sei se tem algum aqui que lembra disso. Tem alguém que lembra disso? Levanta a mão. Hoje eu pergunto, não é crítico, irmão. O que o reino de Deus ganhava com o cara grudar na parede? Só se fosse para segurar, só se a parede estivesse caindo. Você está entendendo? Fazia o dente de ouro. Quantas vezes eu vi dente de ouro? E pior que eu vi, eu não posso negar, eu vi. Um diácono junto comigo, eu falei para ele, abre a boca para mim, se ela estiver fedendo eu te mato. Ele foi e fez os dentes de ouro dele na frente. Ganhou o quê? Agora crescer a perna, fazer uma coisa ou outra, que eu já vi também naquela época, que bênção. Eu creio que nós temos que estar hoje buscando e tomando posse daquilo que Deus deixou para nós. E o que Ele deixou para nós é para que mude a minha e a tua situação, para que eu e você tenhamos experiências, para que eu e você possamos falar para a vida das pessoas, falar como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de te ver. Vamos pensar bem. Essa é uma direção que eu tenho dado. Você ouça tudo e retém o que é bom. Muitas pessoas têm orado, têm buscado campanha, têm participado de homens e mulheres de Deus e não tem acontecido milagre. Eu tenho a solução para você. Fala amém, pelo amor de Deus. Se nada não deu certo, vou até descer aqui, eu só quero ficar de pertinho. Se nada deu certo, e muitas das vezes a nossa fé está tão abalada, irmão, porque ninguém pode julgar a fé dos outros, é só quem está passando por uma dificuldade. Como é que vai uma pessoa que está passando, cometida por um câncer, você vai falar para ela, você não está sendo curado porque você está com falta de fé? Tem que bater em quem falar nisso. Agora o que acontece é o seguinte, nós temos que ver receita de bolo. A receita, existe a receita já daquilo que foi feito. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos mostrar, e nós precisamos colocar em prática, porque a Bíblia diz, se atentamente ouvires e não praticares, cairão sobre ti todas essas maldições. Agora se praticares, vai cair sobre ti todas essas bênçãos. Então vamos lá. Jó orava pelos seus amigos, Jó amava a Deus, Jó servia a Deus. Fala assim, então ele era um homem de Deus, amém? E o que mais temia Jó lhe sobreveio. Dorme com esse barulho. O que mais temia Jó lhe sobreveio. Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu cabelo, perdeu ovelha, perdeu tudo. Mas aí, quando Jó orou dobrado, foi tudo restituído para ele em dobro, amém? Lógico que não é amém. Lógico que não é amém. Jó 42:10. O cativeiro, a prisão, aquilo que aprisionou, aquilo que tomou tudo de Jó, foi restituído quando ele orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Pode pular. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó fazia. Ei, eu tenho uma notícia boa. Deus do ontem e do hoje, Deus que não faz acepção de pessoa. Talvez você está pedindo para o seu filho, comece a orar para o filho dos outros. Talvez você está passando por enfermidade e não deu certo até hoje, comece a orar para as enfermidades dos outros. É o Senhor nos ensinando. É o Senhor nos ensinando. É o Senhor nos ensinando que no momento em que a nossa fé está abalada, nós temos algo ainda que o judeu, pela graça eu estou indo para Israel do dia 3 ao dia 12 de outubro, graças a Deus. O capial da roça está indo para Israel.
Israel. E tem mais outro, e ganhei a passagem para ir ainda. Deus honrando, pega aquele que está caído lá no meio dos montores e coloca para colocar ao lado dos príncipes. Essa é a palavra do Senhor. É imutável. A vontade dele é soberana. Os meus 60 anos quero estar lá. Nossa, eu estou até vendo o que vai acontecer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai voar até pena. Eu creio. Nós temos que crer que nós não estamos aqui passeando. Nós estamos aqui para ouvir e pedir a direção do Espírito Santo para que possamos entender. Voltando ali no Salmo 121, né? O versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ei, o Senhor criou os céus e a terra. O que ele pode? Nada é impossível. Mas será sempre uma luta entre a carne e o espírito. Então, se Deus é espírito, nós temos que andar em espírito. Mas hoje, você fala hoje porque o Senhor está aqui. Não, hoje é o dia que o Senhor fez, para que o nome dele seja glorificado. Nos alegremos nele, para graças a Deus. Então, a sua palavra, ela é verdadeira. Ele fala assim: a minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre o que me apraz, o que me convém. Então, por isso nós temos que gerar uma expectativa. E mais do que a expectativa, deixa eu te dar uma outra hoje. Vou te dar duas bombas agora. Quem quer duas bombas? Fala, eu quero. Não, mas bomba que eu falo é bomba de Deus. É power. O que você quiser? Fogo. É fogo no negócio que está lá dentro. A primeira, que foi descoberto, e a maioria deve saber, se não tiver algum fica sabendo, que a nossa voz é única. A nossa voz é única. Então a impressão digital é uma, a íris do olho também é, e a voz é única. Então quando você não tiver fé, que a fé tiver acabada, que a luta bateu, você ainda tem algo único, que Deus te fez a imagem e semelhança dele, e ele conhece a tua voz. A Bíblia diz que antes de uma palavra sair da tua boca, ele conhece, mas a hora que você fala, meu pai, ele fala assim: pastor Adriano, o que é, meu filho? Ele te chama por nome. Ele conta cada fio de cabelo que você tem na cabeça. Então veja bem, o povo judeu fez 70 anos agora, um dos países mais ricos do mundo, porque as crianças nascem abençoado, dono de joias, dono de joalheria, isso, amém, amém. Olha para você ver que jeito que está aquele país. Diz que o povo vai sair tudo para trabalhar, vai sair todo mundo para trabalhar para eles lá. Você já imaginou um negócio desse? O dom, a Bíblia diz que o maior dom é o dom de profetizar. Então, para nós pularmos para o outro lado, a hora que você tiver com um monte de dificuldade, e que você vê que já tentou de tudo e não deu, a Bíblia diz o quê? Clama a mim, que eu ouvirei e responder-te-ei, e mostrar-lhe-eles grandes coisas ocultas que não conhecem. Jeremias 33:3. Clama a mim. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, e nem os olhos dele estão fechados, para que não te vejam e não te ouçam. E agora o principal: chame à existência aquilo que não é como se fosse. Declara a cura, para a cura do meu filho. Obrigado, Jesus, pela cura do meu filho. Obrigado pelo emprego, você que está precisando de um emprego, obrigado pelo emprego. Obrigado pela manifestação, obrigado pelo livramento. Chamando à existência aquilo que não é como se fosse. Fala assim: graças a Deus. Então a nossa capacidade, ela é limitada, mas a Bíblia diz que Ele é que nos capacita, Ele nos chama, Ele nos faz capacitado, porque Ele nos ensina dizendo que o justo viverá pela fé. Fala, graças a Deus. Mas não para aí, tem a parte B do versículo: se ele retroceder, eu não me alegro dele. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé que permaneça. E eu vou começar a pregar aqui agora. Às vezes nós pedimos muito, mas deixamos de fazer o que cabe a nós. Vamos compartilhar junto, não é ensinar, vamos aprender junto. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 11 ao 14. Outra coisa que eu tenho ensinado para a igreja, não quero ensinar aqui, não sou pastor da igreja, mas a pessoa pega a Bíblia, você para e ele está continuando, você fala para ler um versículo e continua lendo. Na igreja não é lugar de ler a Bíblia. Na igreja é de lugar de ler os versículos que o pastor falou. Ele fica lá dentro, o pastor teve revelação, orou, ficou de madrugada e ele está vendo o resto tudo. Ele escolhe a igreja para ler a Bíblia.
Leia somente os versículos, é uma direção que eu estou dando. Evangelho de João, capítulo 14. Crede-me quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras, pelo que eu estou fazendo. Versículo 12. Em verdade eu vos asseguro que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Então olha lá a parte B do versículo. Asseguro, verdade, empenho a minha palavra, disse o Senhor, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quem crê no Senhor Jesus? Amém? Graças a Deus, levantou a metade, já está bom. Vamos de novo, quem crê no Senhor Jesus, levanta a mão. Amém? O Senhor Jesus te assegura para você que se você crer nele, no nome do Senhor Jesus, você vai fazer coisas e maiores. Maiores não é maior do que o quê? Do que Jesus já fez? Não. Maiores em quantidade. Porque Jesus teve apenas 3 anos no seu ministério. Amém? E nós temos uma vida inteira para estar pregando. Então, versículo 13. E assim seja o que for que vós pedir. Olha aqui, ó, não tem condição. Não é uma dor de cabeça, a dor de dente, que a dor de cabeça também é boa. Se fosse assim, Jesus não tinha curado a dor de cabeça da sogra de Pedro. Amém? Também que quem está com dor de cabeça não é fácil, não é verdade? Então, assim que for o que vos pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fala, obrigado, Jesus. Versículo 14. Se vos pedires algo em meu nome, eu vos farei. Eu tenho tomado posse disso aí, não quero abrir mão disso de jeito nenhum, eu não entendo, né? Mas eu creio que é para hoje isso. Eu creio que é para hoje, porque há uma necessidade, né? O texto que tem me marcado muito, e tem mexido muito comigo, está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 23 e 26. Se podes, é um ponto de interrogação. Se podes, contestou-lhe Jesus: tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, acabou de falar, farão maiores obras do que eu faço. Aquela mulher do fluxo de sangue saiu, ela falou: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E ela passa no meio de dificuldade, toca, ele fala: epa, saiu virtude de mim. A tua fé te curou. É muito sério, e está muito fácil ao nosso alcance. Olha o versículo 24. Imediatamente o pai do menino asseverou, gritou, ficou bravo, se manifestou e disse: eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Gosto muito da sinceridade. A palavra sinceridade significa sem cera. Tanto é que se eu for pregar aqui do filho pródigo, o que saiu e o que ficou, eu quero ser o que saiu, que fez tudo errado, tá? Porque o outro lá era muito bom, mas muito bom para não sei para quem. Porque a hora que ele vê o irmão perdido, ele fala para o pai: ó, esse teu filho, nem irmão dele não era mais. Agora o outro falou: não, errei, sim, sou uma tranqueira, mas eu estou voltando para cá. Quero pedir perdão para os céus e pedir perdão para o Senhor. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Chegava diante do Senhor e se derramava. E a única maneira que Davi achou para não pecar mais: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Enquanto ele ouvia, ele não conseguia. A palavra, ela entra dentro do nosso coração. Imediatamente o pai, versículo 25, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem e jamais o tomes novamente. Uma direção, porque eu tenho andado com quem entende. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A hora que vocês forem repreender um demônio, usem a palavra. Vai embora em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Se não vai embora, volta de novo. Outra coisa, não sei porquê, quero compartilhar o que o Espírito Santo está tocando aqui, né? A hora que for, nós temos viajado bastantes lugares, fazendo seminário de libertação,
né? A primeira coisa antes dos demônios, você tem que expulsar os diáconos. Você expulsa os diáconos para depois expulsar os demônios. Porque eles ficam amarrando o demônio que está ali dentro. Um fala, está amarrado, o outro tranca de joelho. O outro fala, vai embora. O diabo fala, o que eu faço? Eu estou amarrado, estou de joelho, eu vou embora ou eu fico? Ele tem que falar, filho, passa para trás um pouquinho aqui. Em nome de Jesus. Um ora e os outros intercedem. Em nome de Jesus, nós cremos. No nome de Jesus. E um dá o comando. Vai embora para nunca mais voltar em nome de Jesus. Amém? Nós tivemos uma experiência agora na África, onde foi uma experiência nessa área de libertação muito grande que eu tive. Eu nunca tive visão, nunca vi anjo, nunca vi nada. Admiro e gosto muito que viu. E se você viu, você ora para mim que eu quero ver também. Eu nunca vi nada. A única coisa que eu vi foi essa vez na África, foi uns 2 anos, 1 ano e pouco, sei lá. Nós vamos fazer uma libertação, numa igreja grande, o povo já tinha sido liberto, o espírito de morte, que lá morre e volta para trás. Eles enterram muitas pessoas lá, pastor. Morre e depois aí vai abrir, o demônio vai lá, fala para a mãe, fala, vai lá mexer no túmulo. Aí vai lá dentro, a pessoa está tudo virada, arranhada assim. Porque não tem sinal vital, não tem nada, e eles enterram e não morreu nada. Está morto nada. Não tem médico para testar, o demônio cega a vista deles. Então, tinha menina que morreu lá e voltou para trás, ficou paralisada lá no colo de uma missionária dos Estados Unidos, nossa amiga missionária Andréia, pastora Andréia, de Atlanta. Então veja bem, mas é isso que eu quero falar. O povo já tinha sido liberto, já estava dançando, tal, tudo. Quando veio lá no fundo, o apóstolo me gritou daqui e falou, é o principado da cidade, pode deixar que esse é comigo. Aqui, no altar. E ele tem um dedinho, assim que eu vou falar para você, né? Ele só é meu apóstolo por causa disso. Você acha que eu vou deixar pôr a mão na minha cabeça? Assim? Tem que ser melhor que eu, senão... Que o porquê, né? Aí. Veio lá. E no momento eu estava no meio do povo, no momento lá, do lado de cá, o outro principado, eu já, está repreendido em nome de Jesus, ele pá de joelho. No que eu fiz assim, foi legal, pastor Deus. Eu fiz assim, falei, que legal, está parecendo aquela Mulher Maravilha, né? Saía aquele fogo, assim, eu fazia assim. Não sei se é Mulher Maravilha, um soltava fogo da mão, fazia um laço, fazia um laço. Eu falei, que legal. Aí o apóstolo falou, vem cá, e foi puxando. Eu falei assim, no altar, em nome de Jesus. Eu peguei a corda, aquela corda, era uma corda literalmente de fogo, marrei no pescoço assim do demônio aqui, puxei assim, e fui puxando e fazia força, rapaz. Fui puxando, está filmado isso aí, para não falar que é mentira. Aí fui puxando, porque a pessoa do joelho, ela tem que andar, a pessoa vinha arrastando, que legal. Eu vou te mandar o vídeo, você. Aí veio lá dentro, repreendeu, depois nós pusemos, o apóstolo Almir, muito brincalhão, pôs o nome do demônio da cordinha. Aí nós fomos com uma igreja que tinha 7.000 pessoas, a hora que enroscava, eu já pegava ali o fogo, toma, bobão. E queima e enforca mesmo. Você está entendendo? Então são experiências que você vai ter, você estando no local. Existe algo para nossas vidas. Percebendo que o povo estava se juntando, ele repreendeu o espírito imundo. Eu tenho tido experiência, pastor, de curas através da expulsão do demônio. Uma menina em Recife, ela chegou para orar, ela tinha dores em todos os lugares do corpo, e ela ia para tudo quanto é lugar, uma fibromialgia em todos os lugares, e ela falou, pastor, não tem jeito demais. Eu comecei a orar com ela, você vê a mãozinha dela, ela foi fazendo assim, e ela começou a gritar, e ela nem rodou, ela ficou só ali paralisadinha. Aí quando eu fui libertando ela no nome de Jesus, colocando a presença do Espírito Santo, ela soltou, não sentiu mais nenhuma dor. Ali, o espírito imundo estava fazendo aquela enfermidade. Tem muitas doenças que realmente são doenças. Agora são doenças que são maldições hereditárias. Maldição através do sangue, vocês não têm noção. Maldição através do sangue, da consanguinidade. O maior índice de aborto do mundo é o primogênito. É estatística feita, porque Deus pede o primogênito, o diabo tem pedido também. E a pessoa que tem suicídio, pessoa que já matou alguém na família, tudo, o diabo vem reivindicar. A terra vem reivindicar. Você fala, mas pastor, onde é que o senhor arrumou isso? Vai lá ver Abel. O que é que falou para ele? A terra clama pelo sangue do teu irmão. Não mudou nada de lá para cá não, meu irmão. Aquele que une-se a uma meretriz se torna uma, pacto de sangue. Não quero entrar nessa área, eu nem estava pensando em pensar nisso. Havia uma renúncia, Senhor, cara no pó, eu não quero mais, Senhor Deus, me liberta em nome de Jesus, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente você vai ser liberto. Maldição da primeira, segunda, terceira e quarta geração.
maldição hereditária, proferida, maldição adquirida, dado legalidade, pactos, maldição através de palavras. O povo judeu ficando rico no Brasil, vagabundo, está dormindo até meio-dia, a hora que você crescer você não vai ter nada, batata. E às vezes não é a culpa da criança, a culpa é do próprio pai e da mãe, que deixa dormir até meio-dia, dormindo até 2 horas. Por que eu não dormia até 2 horas? A hora que eu acordava, o meu psicólogo chamava chinelo de dedo. Levanta aí, rapaz. Os meus tá tudo trabalhando lá, tá tudo casado, cozinha, faz tudo, belezinha. Aprendeu na livre e espontânea forçação. Não estou ensinando ninguém não, tá, irmão? Estou ensinando ninguém não. Estou ensinando ninguém não. Versículo 26 para encerrar. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. E o menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem que ele morreu. Ei, o sapo, você sabe o que é sapo, né? O sapo é aquele que está do lado, que vem minar a sua fé. Em todo lugar tem sapo. Não deixa o sapo entrar junto com você. Anda com pessoas que estão com a fé melhor do que você. Tem amizade com todo mundo. Ó. O sapo está ali dentro, você só fala assim para o sapo, ó, paz, nem paz do Senhor, que é para passar rápido. A paz. Porque você vai chegar perto dele, você vai começar a adorar. A hora que você sair, ele fala, você está maluca? O que é aquilo que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Agora, se você está perto de um que está na presença do Espírito Santo, o outro não vai falar que delícia nós estarmos na presença do Senhor. Você está entendendo? Nós temos que, sabe, basear aquilo, andar com quem, sabe? Eu não sei se eu estou errado, pastor, sinceridade mesmo, mas eu tenho colocado algumas cláusulas, sabe? Eu quero estar no lugar onde é que as pessoas honram a minha vida, o meu ministério. Do contrário, não tem necessidade para quê? Não tem necessidade disso. Onde é que a pessoa honra? Honra a quem de honra. Continuando. Nós temos, eu não vou entrar aqui agora, que eu não quero me prolongar, mas se nós entrarmos, nós temos que fazer com que o possível se torne realidade do impossível em nossas vidas. No natural nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer no espiritual, e no espiritual nós vamos ler a Bíblia. É o Senhor que vai fazer. É igual aquele louvor que cantou, por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. É por Ele. É por Ele. Então, essa mulher, essa sulamita, né? Eu vou só dar uma pinceladinha. Ela via que o homem de Deus passava. E ela sentiu vontade de honrar. Faz uma casa para ele descansar. Depois nós sabemos da história. Não pode ter filho, tem filho, o filho morre e volta. Mesmo que o sonho é roubado, Deus restitui. Restitui significa voltar ao original. Fala assim, graças a Deus. Honrou. Honrou. A palavra do Senhor é muito líquida e clara. O choro pode durar uma noite, mas pelo amanhecer vem alegria. Fala graças a Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos ensina que nenhuma lágrima dele cai no chão. Todas elas estão no seu odre. Fala para o teu irmão, odre não é lugar de pôr lágrima. Odre é lugar de pôr vinho. Isso quer dizer que o Senhor pega a tua lágrima, coloca no vinho que representa o Espírito Santo, tipifica o Espírito Santo e volta para você trazendo força para você. Uma salva de palmas para Jesus. Nenhuma lágrima tua cai no chão. Aquela mulher tinha uma convicção, ela tinha uma convicção muito grande, de que era um homem de Deus. Você tem que reconhecer o homem de Deus que está na vida dos seus pastores, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e nos seus profetas, e prosperareis. É uma pré-condição. Tem mais uma agora, essa aqui, Deus falou forte comigo, eu tenho que compartilhar, senão eu morro, e antes de eu morrer, morro cedo mesmo. Não morrer de cansaço, morrer de prazer, amém? Escuta essa, pastor, o senhor vai gostar. Se for ruim, o senhor toma aqui, tira eu daqui de cima. Todo mundo sabe, é sabido por todo mundo, que a hora que os 3 estavam na cruz, Jesus no meio, um ladrão de cada lado, todo mundo fala, lembra daquela passagem, não lembra? Senhor, lembra de mim quando estiverem no reino, no paraíso? Aí o Senhor fala para ele assim, ainda hoje estará comigo no reino dos céus, amém? Jesus é bonzinho, né? Bonzinho, né? Fala para o teu irmão assim, se eu pôr heresia agora que ele toma o microfone, mas não vai ser, vai ser bíblico, ele vai falar dele.
Escuta essa aqui agora. Essa eu quero contar para você. Eles vão escutar de lambuja. Está lá dentro. Fala comigo, a palavra do Senhor não pode voltar vazia. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Se me negares diante dos homens, te negarei diante do Pai. O que antecedeu ao que Jesus falou? A hora que Jesus estava preso, o ladrão da banda, da esquerda, da direita, isso é inerente, independente, falou: ei, tu não é o Deus, salva a ti mesmo. O outro do lado de lá falou: cala a boca, vai lavar tua boca com sabão. Não é o texto, mas mais ou menos isso, sim. Ele repreendeu: fica quieto aí, você e eu temos que estar aqui. Ele não. Ele confessou Jesus antes. Jesus, a hora que ele abre a boca: lembra de mim, Senhor, ainda hoje estará comigo no reino do céu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmão, é sério isso. A palavra do Senhor é sério isso, é muito sério, Ó, para você ver, fui para outra banda, eu tenho só 2 versículos, mas eu tenho que contar essa para os irmãos. Longe de mim ser Jesus, né? Mas faz de conta que Jesus estava entrando aqui. Sai daqui. Senhor, estamos expulsando demônio no teu nome. Da frente aqui, estamos falando novas línguas. O Senhor não usava óculos, mas se ele usasse óculos, ele ia fazer assim: fosse me visitar em hospitais, deste comida na hora que eu tive fome, deste cobertor na hora que eu tive frio, afasta de mim, eu não vos conheço. Expulsando demônio, falando em línguas. Provavelmente estavam dentro da igreja. Mas aí o liso da frente, que é o escriba, falou: epa, Senhor. Esse deve ter até levantado: Senhor, nós nunca te vimos numa situação dessa. O Senhor fala: então, mas quando você viste qualquer pequenino desse numa situação, fizeste como se fosse para mim. Afasta de mim, eu não vos conheço, raça de cobra. Se for o mesmo Jesus que vai voltar, nós cremos que é o mesmo Jesus que vai voltar? Então fala assim para mim, ó: fé sem obras é morta. Eu preciso fechar, senão não para. Marcos capítulo 16, versículo 17, para nós orarmos. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão nos enfermos, as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E agora o versículo 20. E eles, pois, saindo, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Se coloca de pé, se você puder, em nome de Jesus. Guarda a tua Bíblia, coloca a mão no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua visitação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Vem nessa noite, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nós, como igreja, nós clamamos por ti nessa noite. Nós clamamos pela tua visitação, Senhor. É o teu nome, a tua palavra. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche
enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, e abaixar, caia mais. E a canta lá, baixuri, lá, barabachuri. O canta lá, calabaxi, calabalabalabachai. Manco coloboxote, é a calabá. Toca, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito,